Pessoal, ontem eu disponibilizei um gráfico mostrando como a desigualdade social mata ao redor do mundo e pior, como a desigualdade social tem aumentado nos últimos tempos. A culpa desse aumento é exatamente o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Os grandes e poderosos estão fazendo lobby com os políticos ao redor do mundo inteiro para mudarem as regras a favor deles. Aí veio o pobre de direita desesperado, porque o gráfico mostra que muito mais pessoas morrem ao redor do mundo por causa da desigualdade social e por causa da fome do que as mortes relacionadas ao comunismo, aquela bobeirada que o Olavo de Carvalho fala. Aí vem o pobre de direita com as frases já decoradas que ele aprende no MBL e fala: se o capitalismo é tão ruim, por que a gente não vê pessoas fugindo dos Estados Unidos para Cuba? Olha, pobre de direita, a primeira coisa, ninguém está apresentando uma alternativa para o capitalismo porque o ser humano não tem qualidade suficiente para qualquer modelo diferente do capitalismo. O capitalismo não é uma opção. O capitalismo é a única opção, não porque não existam sistemas mais perfeitos, mas porque o ser humano só funciona através do capitalismo, através do egoísmo. Mas quando você pensa, se o capitalismo é assim tão ruim, por que as pessoas não fogem dos Estados Unidos para Cuba? Eu vou te chamar para algumas reflexões. Você acha mesmo que a AIDS e o câncer são coisas ruins? Pergunta para os donos dos laboratórios farmacêuticos. Você acha que doenças como o Ebola, que matam milhões de pessoas na África, são coisas ruins? Pergunta para as farmácias que vendem as drogas para salvar esses países dessas doenças. É tudo relativo, pobre de direita. O capitalismo, esse sistema capitalista internacional, ele é maravilhoso e nenhuma pessoa vai fugir dos Estados Unidos para Cuba, porque lá nos Estados Unidos é onde o capitalismo produz a melhor qualidade de vida. Nos países imperialistas, como por exemplo a Grã-Bretanha, o capitalismo é uma coisa maravilhosa. O capitalismo, o mesmo capitalismo que consegue enriquecer cada vez mais o top 1% da população, continua mantendo os mais baixos com qualidade de vida. O que se discute hoje é o seguinte: esse capitalismo internacional, em que o Brasil passa a fazer parte de um sistema como mero produtor de matéria-prima, vai transformar o Brasil em Estados Unidos? Ou será que o que a gente está fazendo hoje é lutar para que o Brasil entre numa brincadeira de liberalismo de mercado com as grandes potências mundiais, para que nós, brasileiros, sejamos apenas os produtores de matéria-prima? Você acha que os Estados Unidos estão querendo parceiros mundiais para desenvolverem indústrias e transformarem nos próximos concorrentes deles? Se você não prestar atenção, você vai ver que foi exatamente por causa desse crescimento industrial brasileiro, ou seja, exatamente porque o capitalismo brasileiro estava dando muito certo, que nós tivemos esse investimento internacional com a finalidade de destruir a indústria brasileira e colocar o Brasil mais uma vez na condição de produtor de matéria-prima. Então, quando você tentar ser intelectual, repetindo as frases prontas que o MBL disponibiliza para as maritacas pobres de direita, reflete. É claro que ninguém vai sair lá dos Estados Unidos para morar em Cuba, mas sinceramente, se uma pessoa lá do Sudão, uma pessoa lá da Etiópia, uma pessoa desses países capitalistas que não desfrutam do capitalismo, tivessem a oportunidade de sair de lá e ir para Cuba, será que elas não iriam? O seu erro é porque você só vê a parte beneficiada do capitalismo. E o seu erro ainda maior é que você acha que nós, na qualidade de produtores de alimento e de petróleo, vamos imitar a sorte dos Estados Unidos e não a sorte de uma Líbia, de um Iraque, de uma Síria, ou talvez um parceiro industrial dos Estados Unidos como o México. Deixa de ser bobo, pobre de direita. Aqui no Brasil, a gente vai ter uma sucursal do Iraque e não uma filial da Disney. Fique esperto, o capitalismo deu certo sim, para eles que fundaram esse sistema, para eles se beneficiarem desse sistema. E o mais importante, não existe alternativa para o capitalismo. O detalhe é ser inteligente o suficiente para fazer o capitalismo funcionar pro Brasil e não contra o Brasil. Um capitalismo que funciona para o Brasil é aquele modelo capitalista
em que a indústria brasileira vende para os países menores e não o modelo capitalista em que a indústria americana vende para o Brasil e o Brasil produz matéria-prima para a indústria americana. Você consegue pensar. É só você parar de procurar informações já digeridas pelos sites liberais como o MBL e começar a fazer uma coisa que é muito difícil, mas você vai conseguir. Pensar com a própria cabeça. Nesse momento, eu te faço um pedido de todo o coração. Dê uma só chance para o seu próprio cérebro. Pensa, será que os Estados Unidos estão fazendo isso tudo para transformar o Brasil numa potência? Ou será que os Estados Unidos estão fazendo isso para manter o Brasil como fornecedor de matéria-prima para que eles nunca deixem de ser a primeira potência mundial? Dê uma chance ao cérebro. Muito obrigado e até mais.